Durante muito tempo eu achei que o meu problema era a falta de conhecimento. Eu pensava que, se aprendesse mais um pouco, finalmente conseguiria mudar. Então eu assistia vídeos, lia artigos, salvava dicas e fazia anotações. Eu sabia o que era importante para a saúde, sabia que precisava descansar melhor, sabia que precisava organizar minha rotina, sabia que precisava ouvir os sinais do meu corpo. Mesmo assim, os dias passavam e eu continuava presa aos mesmos hábitos. No começo, isso me frustrava muito. Eu me perguntava por que parecia tão fácil para outras pessoas e tão difícil para mim. Até que um dia, percebi uma coisa simples. Eu não precisava de mais informação. Na verdade, eu já tinha informação demais. O que estava faltando não era aprender outra técnica, era entender por que eu não conseguia colocar em prática aquilo que já sabia. Quando a mudança não acontecia, eu sempre encontrava um culpado. Eu mesma. Achava que era preguiça, achava que era falta de disciplina, achava que não tinha força de vontade suficiente. E quanto mais eu me cobrava, mais pesada a caminhada ficava. Hoje eu vejo que essa cobrança constante só aumentava o cansaço, porque ninguém consegue construir uma rotina saudável vivendo em guerra consigo mesmo. Existe uma diferença enorme entre querer mudar e conseguir mudar. Às vezes, a pessoa está emocionalmente esgotada, está sobrecarregada, está tentando dar conta de tantas responsabilidades que sobra pouca energia para cuidar de si. Nessas horas, a solução não é aumentar a culpa. Talvez seja diminuir o peso que ela está carregando. Foi quando parei de me tratar como inimiga que alguma coisa começou a mudar. Em vez de buscar a dieta perfeita ou a rotina perfeita, comecei a prestar atenção na minha realidade. Passei a aceitar que eu não era mais a mesma pessoa de alguns anos atrás. Minha vida tinha mudado. Minhas prioridades tinham mudado. Até meu ritmo era outro. Então parei de tentar voltar para uma versão antiga de mim. Resolvi construir um caminho novo, com passos menores, com mais paciência, com mais respeito pelos meus próprios limites. E percebi que mudar não depende apenas de saber o que fazer, depende de criar condições para conseguir fazer. Talvez essa seja a reflexão mais importante. Antes de buscar mais respostas, vale a pena perguntar se você está dando a si mesmo a oportunidade de aplicar o que já aprendeu. Eu confundia informação com transformação. Percebi que existia uma diferença enorme entre aprender alguma coisa e realmente viver aquilo. Eu colecionava informações, sabia o nome dos alimentos, sabia o horário ideal para dormir, sabia da importância de caminhar, de respirar melhor e de cuidar da mente. Mas conhecimento acumulado não muda a rotina sozinho. Ele precisa encontrar espaço na vida real. E foi justamente aí que eu falhava. Eu passava tanto tempo procurando a solução perfeita que deixava de fazer o simples. Esperava o momento ideal. Esperava a segunda-feira. Esperava ter mais tempo. Esperava estar mais motivada. Enquanto isso, os dias continuavam passando. Hoje, penso diferente. Prefiro um pequeno passo, dado com constância, do que um plano perfeito que nunca sai do papel, porque o corpo responde ao que fazemos repetidamente, não ao que apenas sabemos. A mudança ficou mais leve quando parei de buscar perfeição. Durante muitos anos eu acreditava que precisava acertar tudo de uma vez. Se fosse cuidar da alimentação, tinha que fazer tudo perfeito. Se fosse organizar a rotina, não podia falhar. Se um dia saísse do planejado, parecia que todo o esforço tinha sido perdido. Essa forma de pensar só aumentava a ansiedade. Até que comecei a enxergar a mudança de outro jeito. Em vez de tentar transformar a vida inteira em um único dia, comecei a valorizar
pequenas escolhas. Dormir um pouco melhor. Beber mais água. Parar por alguns minutos para respirar. Comer com mais atenção. Essas atitudes pareciam pequenas, mas repetidas ao longo das semanas, fizeram mais diferença do que todas as promessas radicais que eu já tinha feito. Foi assim que compreendi que consistência vale muito mais do que perfeição. E talvez essa seja uma das lições mais importantes para quem está tentando mudar de vida sem entrar em uma batalha contra si mesmo. O excesso de informação também pode cansar. Existe uma coisa sobre a qual quase ninguém fala. Às vezes, o problema não é saber pouco, é saber demais. Todos os dias aparecem novas regras, novas dietas, novas listas e novas promessas. Uma hora dizem para fazer de um jeito, depois dizem exatamente o contrário. No meio de tanta informação, a mente fica sobrecarregada e, quando isso acontece, muitas pessoas acabam não fazendo nada. Foi assim comigo. Eu passava tanto tempo tentando descobrir a escolha perfeita que deixava de fazer o básico. Hoje percebo que o excesso de informação também pode gerar paralisia. E que simplicidade, muitas vezes, vale mais do que acumular conhecimento sem conseguir aplicá-lo. O corpo sempre participa dessa história. Com o tempo, comecei a notar que aquilo que acontecia na minha mente também aparecia no meu corpo. Quando eu estava esgotada, meu sono piorava. Quando me cobrava demais, parecia que nunca descansava de verdade. Até tarefas simples ficavam mais pesadas. Foi nesse momento que entendi que cuidar da saúde não significa olhar apenas para alimentação ou exercícios. Também significa prestar atenção ao ritmo da vida, às emoções e à forma como tratamos a nós mesmos. O corpo costuma dar sinais antes de chegar ao limite. Por isso, aprender a escutá-lo pode ser uma das atitudes mais importantes para construir uma mudança duradoura. Talvez você não precise começar do zero. Muitas pessoas acreditam que precisam recomeçar completamente para mudar de vida. Eu também pensava assim, mas descobri que não era verdade. Eu não precisava virar outra pessoa, precisava apenas dar um próximo passo possível. Aceitar quem eu era naquele momento. Respeitar minha fase de vida, parar de comparar meu presente com um passado que já não existe. Quando fiz isso, a mudança deixou de parecer um peso e passou a ser um caminho. Hoje acredito que transformar a própria vida não depende de perfeição, depende de seguir em frente, um passo de cada vez, sem desistir de si mesmo. Talvez você não precise aprender mais uma técnica, talvez não precise encontrar a dieta perfeita ou a rotina ideal. Talvez o primeiro passo seja apenas olhar para si com mais gentileza e entender que cada fase da vida pede um caminho diferente. Se essa reflexão fez sentido para você, convido a continuar essa jornada aqui no Essência Saudável. Inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. A cada semana, vamos conversar sobre mente, corpo e hábitos, de uma forma simples, prática e humana. E lembre-se, grandes mudanças não acontecem de uma vez. Elas começam quando decidimos dar o próximo passo, sem desistir de nós mesmos. Nos vemos no próximo vídeo.